O jardim do Éden não é o Éden que a Bíblia diz que Deus plantou com o leste do jardim. Eu quero que você entenda neste vídeo que o jardim do Éden e Éden são coisas bastante diferentes. E vou provar para ti de acordo com a Bíblia neste vídeo. Se você ficar até o final, tem grande chance de descobrir o porquê que vários teólogos têm criado confusão quando se trata do Éden e jardim do Éden. E qual é o motivo que faz com que vários arqueólogos bíblicos não consigam localizar o jardim do Éden. Então, tome o seu caderno, sua caneta, porque esta revelação que eu vou passar para ti é uma das revelações que vai desbloquear o seu conhecimento e abrir a sua mente para um conhecimento aprofundado das Sagradas Escrituras. Então, se tens tua Bíblia, tem uma caneta, aponta. Então, vamos ler o Gênesis capítulo 2, verso 8. Gênesis capítulo 2, verso 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Segundo a leitura, podemos perceber que o Senhor Deus plantou o jardim no Éden. Então, o jardim foi plantado exatamente no Éden, o que nos dá a perceber que Éden e jardim são coisas diferentes. E também nós temos aqui a localização de onde é que o jardim havia sido plantado. Então, nós temos aqui três coisas importantes. Temos o Éden, temos o jardim e temos o local em que o jardim ele foi plantado. Nós encontramos o leste, foi o lugar que o Senhor Deus plantou o jardim. Então, aqui nós temos a clareza de que jardim do Éden não é exatamente Éden, mas sim nos diz que o jardim pertencia ao Éden. Então, o que é Éden e o que é jardim? Éden exatamente é uma região, é um lugar, né, em que Deus levou uma das partes e plantou ali um jardim e pôs o homem para poder cultivar do próprio jardim. Vamos cá ver aqui no verso 15 do mesmo capítulo 2, vou ler aqui para vocês. Versos 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, Deus põe um homem na região do este, no jardim do Éden, onde ele planta lá árvores, põe lá peixe, animais, e dá o homem para poder cuidar deste jardim, dá o homem um ofício para que ele pudesse fazer. Mas também nós temos aqui algo bastante importante. Nós temos que entender o que significa isto, ou por que Deus tinha que voltar a plantar um jardim, sabendo que já havia árvores, sabendo que já havia peixe, já havia animais. Com que necessidade Deus fez isto? Com que necessidade Deus tinha que plantar um jardim num certo local chamado Éden, e lá ele pôs o homem? E quando nós lemos o mesmo Gênesis, podemos perceber que neste mesmo jardim Deus, na sua glória, descia e se comunicava com o homem, ou Deus tinha uma comunhão profunda com o homem. Então aí nós temos que parar e perceber o porquê que isto aconteceu. E para nós podermos entender isso, nós temos que ir para o futuro, para nós entendermos o porquê que Cristo, sendo Ele Deus, teve que usar o corpo da Maria para poder vir ao mundo. Porque que Cristo não pôde ou não pôde aparecer na sua glória como aparecia no jardim do Éden. Então, se nós formos a olhar, se nós formos a trazer estas questões, podemos perceber exatamente que o jardim do Éden representa um local, ou era de fato um local, um ambiente que Deus havia criado para que ele pudesse se achegar ao homem. Então, o que é o jardim do Éden? O jardim do Éden é esse ambiente, é esse ponto, é uma chave, é uma porta que Deus fez para ele poder ter comunhão com o homem em toda a sua glória. Por esta razão que nos nossos dias de hoje, Deus não pode se manifestar em toda a sua glória, porque a terra se desagradaria, porque a terra não seria capaz de conter a glória do Todo-Poderoso Deus. Mas sim, Deus em toda a sua glória, em toda a sua onipotência, criou um ambiente, criou uma dimensão que permitia
que permitia a sua aparição, criou uma dimensão que permitia a sua comunicação com o homem sem desagradar, sem estragar, sem tocar em nada. Então, o Jardim do Éden era um ambiente que Deus criou. Numa certa região, ele pôs uma porta que permitisse a sua chegada à terra, a sua chegada a Adão, a sua chegada a Eva. Permitia a Adão se comunicar, se direcionar a este Deus, o Todo-Poderoso. Então, por isso aqui eu disse, Jardim do Éden e Éden são coisas muito diferentes. Porque quando você lê abaixo, capítulo 3, você pode perceber que Adão e Eva foram expulsos do jardim, do ambiente, da dimensão em que os permitia ver a Deus, em que os permitia a comunhão mais profunda com Deus. Mas o Éden até hoje permanece na terra. E nos próximos vídeos eu estarei a ensinar a vocês ou a trazer uma evidência clara de qual é a localização exata do Éden que tem bagunçado a mente de muita gente.